Deixa eu te contar uma cena que todo dev já viveu. O sistema tá no ar, não tem erro, não caiu. Daí o cliente manda uma mensagem. Oh, Noel, o sistema tá meio lento. Quando ele diz meio lento, quer dizer muito lento. Daí vamos pro nosso fluxograma. Reinicia o servidor. Funcionou? Sim. Sucesso temporário. Não. Então é só aumentar a memória RAM. Funcionou? Sim. Fecha o ticket. Não. Culpa a internet e fecha o ticket. Mas deixa eu te falar a verdade. Na maioria das vezes, a culpa não é falta de servidor. O problema é que você não sabe onde está o gargalo. Gargalo. Substantivo masculino. Estreitamento de uma garrafa por onde passa o líquido do interior para o exterior. Nome popular do pescoço ou da garganta. Qualquer passagem estreita ou apertada pela qual algo pode ou deve sair. Estreitamento que impede o pleno funcionamento, o fluxo ou o desenvolvimento normal de alguma coisa. Performance é algo curioso. É tipo dor no corpo. Você sente que alguma coisa está errada, mas se você não investigar o que é, vai só ficar no chute. Tem dev que resolve tudo assim. Mais CPU, mais memória, plano mais caro. Quando na verdade o problema pode ser uma carry mal feita, um loop bizarro, uma chamada de API externa que é lenta pra caramba, falta de cache, ou então tudo junto. E acontece que a maioria trabalha no escuro. Muita gente acha que monitorar o sistema é olhar log, mas log só mostra erros, só mostra o que já passou, só você vai ficar vendo o passado. Marty, tem que voltar comigo. Pra onde? De volta para o futuro. Observabilidade é outra coisa. Observabilidade é você ter métricas como o uso da CPU, o consumo da memória, tempo de resposta das rotas, a latência da rede, gargalos de banco. É literalmente um painel de saúde do seu sistema. E aí entra um ponto importante. Em hospedagem compartilhada comum, você quase não tem acesso a isso. Já numa VPS, se ela é sua, você está comandando ela, você pode instalar um Prometheus, um Grafana, New Relic, NetData, etc. E aí você enxerga tudo em tempo real. Vamos falar do campeão mundial de lentidão. O banco de dados, principalmente quando tem um RM no meio. Como que o usuário vê? Buscar pedido. O que o sistema faz? Uma carry para os pedidos, 200 carries para o item, mais 200 carries para o usuário. E parabéns, você ganhou um problema de ordem n ao quadrado. Ou mais, sei lá. Então aquela sua carry lindas, select asterisco from vendas where data igual em uma tabela com 10 milhões de registros sem índice. Isso é basicamente pedir para o banco sofrer. Então pega essa dica de ouro. Antes de aumentar a sua CPU, dá uma olhada na lentidão das carries. 90% dos problemas de lentidão também aí. Outro vilão invisível, a distância do servidor. Muita gente ignora isso. Todo mundo usa aquele servidor famoso que tá lá do lado, sei lá, de lá dos Estados Unidos. Se o seu site é aqui do Brasil, mas o servidor tá nos Estados Unidos ou Europa, não tem mágica. Cada requisição vai viajar milhares de quilômetros. E daí os seus dados acumulam muito mais milhas do que você. Isso causa um impacto no time to first byte, que é o tempo que demora para o servidor dar aquela primeira resposta. Pode parecer pouco, mais milissegundo por milissegundo, o site vira uma carroça. Por isso que faz toda a diferença rodar em servidores aqui no Brasil. Na KingHost, os servidores ficam aqui, você tem menos latência, você tem uma resposta mais rápida, usuários mais felizes, e o Google gosta disso. E agora vamos ao salvador de muitos sistemas, cache. Ou cachê, o cachê salva também. Tem coisa que você não precisa recalcular toda vez. Lista de produtos, configurações, dados comuns. Daí tem duas soluções clássicas. Um Redis para cache em memória, ou Nginx para um proxy reverso. Isso pode deixar um sistema 10 vezes mais rápido sem ter que mexer em nada ali do código. Mas de novo, para rodar isso direito você precisa ter um controle da sua infra. Se você tem uma VPS, maravilha, você vai lá, instala, configura e pronto. E uma verdade que dói para muitos devs: não adianta um código bem escrito se a infraestrutura é instável. Às vezes você otimiza as carries, faz cache, refatora, mas está numa hospedagem compartilhada com outros 300 sites.
Performance precisa de isolamento de recursos, precisa de monitoramento, precisa de liberdade de configuração. E é por isso que VPS é um padrão ali para um projeto mais sério. Na VPS da KingHost, tipo a minha, você tem recursos dedicados, você tem servidores aqui no Brasil, você tem liberdade para monitoramento, performance estável, suporte em português 24 horas. É literalmente dar uma casa decente pro seu código. Então antes de sair aumentando o servidor sem pensar, faça o caminho certo, monitore, ache o gargalo, otimize o banco, reduza a latência e use cache. Na maioria das vezes isso resolve. E se quiser ter métricas na palma da mão, o primeiro passo é você ter o controle total do seu servidor. Vou deixar um link com a descrição dos planos e cupom de desconto para VPS da KingHost aqui na descrição para você iniciar essa nova estratégia. KingHost é o lugar onde performance é prioridade. E comenta aqui embaixo, qual foi o maior problema que você já pegou em lentidão em algum projeto? E te espero no próximo vídeo. Aposto que daria umas boas tirinhas. Tchau!